Olá, amados, graça, paz, misericórdia, justiça, gozo, triunfo e esperanças da parte do Eterno para os nossos corações. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está turbado. Há uma preocupação muito grande no coração de cada ser vivente. A humanidade está totalmente ansiosa, angustiada, aflita, perdida, sem esperança e confusa. Contudo, nós, a Igreja de Deus, o povo de Deus, o sacerdócio divino, precisamos nos posicionarmos neste tempo, entendendo e acreditando que este é um tempo de revelação. Este é um tempo de ministração do Eterno para o seu povo. E que nós, como igreja, como povo de Deus, fazemos parte deste projeto divino, deste propósito divino que está no coração do Pai para a humanidade neste momento. Então eu venho a você nesta hora lhe convidar a se posicionar em Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o momento deixa muitas vezes você sem saber até como orar. Mas eu quero convocar você, no nome de Jesus, a tomar um posicionamento de um homem maduro, de uma mulher madura no Espírito. Ainda que você esteja iniciando agora a sua caminhada de fé, ainda que você esteja dando os seus primeiros passos de fé, ainda que você não tenha ainda a clareza e o entendimento devido de alguns acontecimentos, mas eu chamo você, eu convoco você a se unir a este exército de homens e mulheres que estão posicionados de joelhos nesta hora sobre os 4 cantos da terra. Eu convoco você a fazer parte deste exército que está jejuando, orando, consagrando e se posicionando em arrependimento, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus o Pai venha se estabelecer na terra. Este é um tempo, e eu percebo que todas as vezes que Deus deseja se revelar, Ele prepara todo o cenário para a sua manifestação. Ele prepara todas as coisas para quando Ele quer fazer uma convocação ao homem, para que este homem se renda, se posicione ao chamado em um alinhamento profético. É exatamente isto que o Espírito Santo tem colocado no meu espírito. Que nós precisamos entender bem estas verdades da parte do Espírito Santo e o chamamento que o Senhor nos faz para ouvirmos a sua voz, para discernirmos a sua voz. Porque 3 vozes estão falando no universo neste momento. A voz de Deus, a voz dos homens e a voz do inimigo das nossas almas. E nós precisamos fazer uma opção a quem nós iremos ouvir. A quem nós iremos prestar atenção devida. A quem nós vamos nos render nesta hora? Ao medo? À insegurança? Ao desespero? À ansiedade que bate constantemente na porta de entrada do nosso coração? A quem nós vamos dar ouvidos neste momento? Queridos, eu sei que muitos estão expostos à mídia 24 horas por dia. E por isso estão ficando perturbados, angustiados, aflitos, ansiosos, desorientados. Nós precisamos, como igreja do Cordeiro, neste momento, nos aquietarmos
adentrarmos ao lugar secreto, ao lugar de oração, ao lugar de comunhão, ao lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, por meio da palavra, por meio da oração e por meio da adoração. Queridos, quando nós nos voltamos para a palavra, quando nós meditamos na palavra, nós encontramos equilíbrio para o nosso espírito, para a nossa alma e, consequentemente, para o corpo. Quando nós começamos a dar atenção ao que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada e entendemos o que o Espírito quer nos dizer, quer nos falar, quer nos revelar, nós vamos logo corrermos para o lugar da oração, do derramar de coração, do quebrantar de coração. Nós vamos para o lugar secreto da oração, onde nós podemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, o nosso cuidado, a nossa preocupação excessiva, tudo aquilo que nos perturba, que nos amedronta, que nos aflige. E é exatamente neste lugar, queridos, que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, que nós vamos encontrar direcionamento para o nosso viver aqui na terra. Eu estou nesta tarde, no nome de Jesus, te convidando a se render à presença de Deus, ainda que isso te custe esforço, disciplina, ainda que isso mexa com o seu homem natural. Se coloque de joelhos, ou em pé, ou andando, ou deitado, não importa a posição física, dobre o seu coração, renda-se a Ele, porque Ele está desejoso de falar conosco. Deus anseia pela nossa atenção. Deus deseja a nossa atenção. Queridos, relacionamento exige o falar e o ouvir. Relacionamento só existe quando duas pessoas se comunicam. Quando duas pessoas têm acordo para ouvir e falar, perguntar e responder. E é isso que está faltando. Esse tipo de relacionamento com o Pai. E neste momento tão pesado, tão árduo, que você se sente preso, que você se sente fechado, que você se sente ansioso porque a sua liberdade costumeira está sendo travada, é que o Espírito Santo te convida a encontrar liberdade nele. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos entender que a revelação de Deus para nós agora vai nos trazer um peso. E esse é o peso do nosso próprio pecado. Esse é o peso dos nossos próprios erros. É o peso das nossas próprias escolhas. Este é o peso do pecado dos povos, das nações, dos governos e da própria igreja, por se deixar levar pelas coisas que passam, que perecem, pelas coisas que o dinheiro compra, mas que o ladrão vem e rouba e a traça e a ferrugem vem e consome de um momento para outro. Esse é o peso do distanciamento do homem
com Deus. E neste momento, Deus nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento, à contrição. Porque Ele também quer trazer sobre nós, depois disso, o peso da sua glória. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ao invés de você sentar no seu sofá para ver televisão, para estar ligado com a mídia, olha, pega a sua TV e vê um bom filme cristão, um gospel, um filme que te traga fé, que te edifique, que te encoraje, que te anime, que te leve a um lugar onde você se sinta estável, seguro, entendendo que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no presente e vai agir no futuro. Veja uma história real de superação. Para na televisão ou aí no teu iPad, no teu tablet, seja ele qual for, e busca ver algo que te traga esperança, ânimo, coragem, fé, incentivo. Para de se expor a essa mídia corrompida, a essa mídia paga para trazer pavor, tormento, perturbação, desilusão, ansiedade, angústia à tua alma. Investe esse tempo, querido, ouvindo uma boa palavra. Uma palavra que te edifique, que te instrua, que te ensine, que te guie, que te conduza ao destino que Deus tem preparado para você. Eu estou nesta hora desejando que você se posicione de tal forma que a glória de Deus venha te envolver, venha te cobrir e venha trazer conscientização da santidade de Deus, do amor de Deus e do poder de Deus, que haverá de se manifestar a seu favor e a favor desta humanidade. Porque há um povo clamando, há um povo buscando, santificando, se arrependendo, para que a misericórdia do Senhor alcance os povos, as nações, para que a misericórdia do Senhor alcance até o governo, que muitas vezes está corrompido, está sendo levado, induzido pela maldade, pela malignidade do homem. Eu oro a Deus, eu rogo a Deus, para que o Espírito Santo venha nos sacudir neste tempo, para que o Espírito Santo venha mexer conosco nesse tempo, venha nos inquietar, nos incomodar, de tal maneira que possamos rever os nossos conceitos, como igreja de Deus, porque Deus quer trazer sobre nós a revelação do que está no seu coração. Ele quer nos revelar quais são os seus propósitos, quais são os seus planos, os seus sonhos para este tempo, para as nossas vidas como igreja, como filhos amados, como povo de aliança, mas também para as nações e para os perdidos que precisam ter um encontro real e pessoal com Ele. Esse é o tempo de nós pararmos. E você deve até dizer assim, mas o que é revelação? Eu nem sei o que é revelação. Eu quero te dizer que revelação é o ato ou o efeito de revelar-se, de se mostrar. É o ato que traz inspiração e conhecimento súbito. Revelação
é tirar o véu, é declarar, é descobrir, é revelar, é fazer conhecer o que era ignorado ou secreto. Revelação é trazer à luz. E todas as vezes que Deus quer revelar, Ele o faz com um propósito bem definido e direcionado. Deus não se revela por se revelar. Há um propósito. Ele quer nos fazer conhecer o que era ignorado ou secreto. Ele quer trazer à luz o que para nós está oculto. Ele quer trazer clareza, discernimento, entendimento do que está por vir. Amados, toda vez que Deus se dar a conhecer alguém, Ele se manifesta, Ele aparece, Ele se mostra de alguma forma em sonhos, em visões da noite, em visão aberta, por meio da sua palavra, por meio da palavra profética, por meio das circunstâncias. Deus se revela. Deus fala. Deus, sempre que Ele queria fazer alguma coisa específica em prol de um povo ou de uma nação, Ele aparecia. Ele se manifestava com um chamamento, com um comissionamento para alguém específico, para alguém que o servia ou serve de uma maneira reta e plena. Sempre que alguém buscava conhecimento de Deus, Deus aparecia e Deus se dava a conhecer. Olha só, olha que promessa. Então vocês clamarão a mim. Vocês virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser achado, ser encontrado por vós. Queridos, nesse tempo, nós temos que discernir. Nós temos que ter discernimento que tipo de voz está falando no universo. Existem homens e mulheres levantados por Deus como voz profética para nações, para povos, para a igreja. Mas existem aqueles que se infiltram no nosso meio. Então nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, para entendermos quando Deus nos fala. Jeremias traz essa palavra de alerta para o povo, porque ele profetiza que o cativeiro seria de 70 anos. Então ele traz instruções para o povo viver esse tempo e viverem bem. Ainda que em cativeiro, viverem prósperos, viverem bem-sucedidos, e sem deixarem que a sua linhagem, que a sua descendência se acabasse. Você percebe que Deus está sempre falando para o seu povo crescer, multiplicar, prosperar, viver bem. Mas depois Jeremias também diz para eles que para que isto acontecesse, eles precisavam ter um posicionamento. Jeremias continuou profetizando como boca de Deus e diz: eu bem sei que pensamentos eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este é o nosso Deus. Ele pode até trazer juízo, mas quando o povo recebe a correção,
Quando o povo recebe o juízo da maneira de vida, no posicionamento devido, se arrepende, se volta para o Senhor, busca a face do Senhor, a misericórdia os alcança. É isso que eu quero lhe dizer. Deus está querendo se revelar a nós como Deus de juízo e de misericórdia, como Deus de amor, de bondade, de fidelidade, que vela por sua palavra para cumprir. Um Deus que não mente, um Deus que não erra, mas um Deus santo, poderoso e justo. E além de justo, fiel. Então, Jeremias continua falando: se vocês me buscarem, diz o Senhor, de todo o vosso coração, eu me deixarei achar, eu me deixarei encontrar. Igreja de Deus, há um convite dos céus para nós. Nós estamos orando, nós estamos buscando todos os dias. Nós estamos nos posicionando todos os dias em prol das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família e das nações, dos povos. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, como boca de Deus, no capítulo de número 55, que você conhece, sabe de cor, como boca de Deus, ele diz: busquem o Senhor enquanto se podem achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia de vós. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês. Olha que coisa tremenda. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve, descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia. Ela fará aquilo que me apraz. Ela prosperará, ela terá sucesso naquilo para qual eu a enviei. Você percebe que Deus tem sempre uma boa palavra, uma excelente promessa para o seu povo e para aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam-se para Ele. Deus está chamando as nações, os povos, para que se arrependam e voltem-se para Ele. Deus está querendo, queridos, nos dar a conhecer o profundo do seu coração. Deus está querendo nos fazer conhecer a grandeza do seu amor pelos povos, pelas nações. Porque nós, como igreja, nos encontramos muitas vezes tão centrados em nós mesmos, tão centrados nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nas nossas vontades, na nossa família, nos nossos bens, em nós. Nós nos acomodamos ao lugar de salvos em uma cadeira na igreja. Nós estamos satisfeitos na nossa zona de conforto. E nos esquecemos das nações, dos povos que perecem, que sofrem
que têm sido abalados pelas calamidades, pelas catástrofes, pelas guerras. E Deus está também agora permitindo que nós venhamos sentirmos o que muitos sentem. Deus está permitindo que nós sejamos sacudidos. Porém, nós temos um fundamento, nós temos uma estrutura. Mas os demais povos não. Então o Senhor nos chama, nos convoca para entendermos o seu amor pela humanidade. Para compreendermos o seu coração. O Senhor nos convoca. O Senhor nos chama. Porque Ele deseja revelar os seus planos, seus projetos, seus propósitos para os seus profetas neste tempo, como nunca antes. Estamos vivendo um tempo bem específico, um tempo bem propício para desejarmos conhecer o coração do Pai. E Ele está nos dando tempo para isto. Que coisa poderosa ver o zelo de Deus para com as nossas vidas. Nós poderíamos sermos consumidos se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas Ele deseja falar, Ele deseja nos tocar e Ele deseja nos fazer sentir as batidas do seu coração pela humanidade. Igreja, é tempo de nós chorarmos pela humanidade. Quanto tempo o Espírito não geme através de nós? Quanto tempo nós não fazemos tempo para a presença? Pois bem, agora nós temos. E o desejo de Deus é trazer luz, é revelar o que está nas escuras, é trazer esclarecimento, clareza ao desconhecido. O Espírito de Deus é um espírito de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de poder. E a Bíblia diz que esse Espírito habita em nós, reside em nós, em mim e em você. O que acontece é que muitas vezes nós não entendemos essa revelação de Deus para nós, que nós carregamos dentro de nós, a vida de Deus, a pessoa de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Porque nós prestamos atenção às coisas que são externas. Nos preocupamos com o que é externo, com o que é visto. E chegou o tempo de nós começarmos a nos voltarmos para dentro de nós. Chegou o tempo em que Deus quer se manifestar como Ele é. E a grande verdade é que Deus não anda se manifestando, falando todo dia, toda hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar, não. Deus se manifesta em lugares necessários, a pessoas específicas e em tempos determinados por Ele. Isso é muito especial, gente. Não confunda dom de profecia com uma revelação profética do coração do Pai. O dom da profecia, ele é maravilhoso. Ele exorta. Ele edifica.
e ele consola. 3 funções tem o dom de profecia: exortar, consolar e edificar. Contudo, a palavra profética, ela é diferenciada. A palavra profética, ela é tremenda. Eu não sei se você lembra de Daniel, quando ele decide buscar a face do Senhor e não se contaminar com os manjares do rei. Nós estamos vivendo este tempo em que precisamos nos separar e não nos deixarmos levar pela mesa do rei, pelo banquete do rei. Você sabe que as comidas eram consagradas aos deuses, a quem o rei servia e a quem prestava honra. Mas Daniel era um moço de Deus. Era um moço com um diferencial divino, com um espírito de excelência. E quando ele chega em Babilônia e ele percebe que tudo ali era consagrado aos deuses daquele lugar, ele decide: não vou me contaminar. Sabe, queridos, hoje em dia nós temos que ter cuidado. Eu percebo que as pessoas já não oram mais antes do alimento, antes da comida. Isso já aconteceu comigo. Você vive numa correria tão grande que você para comer às pressas, correndo, pega a comida e come. Queridos, o Espírito Santo tem me alertado, que eu preciso orar. Ultimamente eu estou repreendendo a morte que há na panela. Porque os alimentos que nós comemos hoje estão todos cheios de coisas prejudiciais à saúde. Porque o interesse dos homens é vender, 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 vender. Então nós precisamos ter cuidado. A morte na panela muitas vezes e nós comemos. Porque não discernimos o tempo em que estamos vivendo. Mas o Senhor nos convida a um novo tempo, a uma nova história, a uma nova caminhada de vida com Ele. Está escrito lá em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram, penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós, os que o amam. Olha que coisa grande. As coisas que o olho não viu, você ainda não viu, você ainda não enxergou, você ainda não percebeu. E aquilo que seu ouvido não ouviu ainda, e não entrou no teu coração. São estas coisas que Deus tem preparado para nós, aqueles que o amamos. E ele continua no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe, ninguém conhece as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Você que me ouve nesta hora, você que me vê, para um pouco. Pensa. Eu não vou me angustiar. Fala com você mesmo, eu não vou me desesperar. Eu não vou
ficar inquieto, agitado dentro de mim. Pensando no dia da manhã, eu não vou mais perder o meu sono. Eu não vou deixar a minha paz ir embora. Porque eu sei que Deus tem um plano, um propósito, um desígnio para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para a humanidade. E o que Deus tem para nós é o melhor. Porque até a disciplina de Deus é boa, porque é para um fim proveitoso, crescimento, transformação, maturidade, experiência, mudança de vida. Porque todas as coisas que vêm da parte do Senhor é para a nossa edificação. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de visões extraordinárias. Eu estou falando a você como profeta de Deus, como boca de Deus. Eu não estou pregando para você hoje. Eu estou trazendo uma palavra do coração do Pai, uma revelação divina. E o meu desejo é que ela penetre no seu homem interior, é que ela encontre lugar, que ela se enraize. O meu desejo é que essa palavra fale, ressoe aos seus ouvidos de manhã, de tarde e de noite. Estamos vivendo um tempo de visões extraordinárias da parte do Senhor. Entramos num tempo de revelações profundas e claras da parte do Eterno. Visões que irão nos direcionar, irão nos guiar, irão nos conduzir para este tempo determinado. Por favor, Igreja de Deus, noiva do Cordeiro, alimente-se da palavra, alimente-se do Espírito. Querida igreja, amada noiva, você se deixou levar por muito tempo, por entretenimentos e por muitas coisas que te desviou do alvo, que tomou o primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Por muito tempo você deixou o noivo para segundo plano. Mas este é o tempo de você se arrepender. E como uma noiva apaixonada, uma noiva que tem ansiedade para reencontrar o noivo, para ser amada, abraçada, admirada, respeitada, cuidada por ele, se arrependa. Quantas vezes a igreja tem se prostituído, tem adulterado, tem feito ídolos no seu coração dentro da própria igreja. Mas este é um tempo de arrependimento. Um tempo determinado para mim e para você nos achegarmos a Ele. Termos um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, ao ponto de, mesmo em meio às catástrofes, mesmo em meio ao caos, sentirmos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu tenho sentido a alegria do Espírito. Eu tenho sido fortalecida pela alegria do Senhor, que é uma alegria que brota de dentro para fora. Não é uma alegria que vem de fora para dentro, é de dentro para fora que ela flui. O grande problema hoje é que muitos não têm vivido a alegria do Senhor.
Estão adaptados, acostumados à alegria de fora. E agora estão sem saber o que fazer. Mas toma uma decisão hoje. Volte-se para Deus. Volte-se para o Pai. E do seu interior, do seu ventre, aonde reside o Espírito, vão fluir, ou vai fluir, rios de água vivas. Deixa fluir. Deixa fluir. Quando essa alegria começa a fluir dentro de nós, nós começamos a compreender quão poderoso, quão majestoso é o nosso Deus. E como Ele se levanta por nós em meio às guerras, em meio às batalhas, como um poderoso guerreiro para guerrear por nós, pelejar por nós e nos dá o gozo da vitória e nos dá a alegria do despojo. Nós estamos vivendo um tempo de grandes guerras no mundo espiritual. A guerra hoje é espiritual. O nosso maior adversário hoje não é o coronavírus. O nosso maior inimigo hoje não é essa pandemia. É o que está por trás dela. E muitos foram pegos de surpresa, porque não pararam para ouvir e prestar atenção à palavra que Deus vem falando. E Deus permitiu esse assombro para que os homens entendam que só Ele tem o comando, tem o governo, tem o controle de todas as coisas, de todas as situações, da economia mundial, de todo o sistema mundial. Por mais que por trás de tudo isto exista um sistema mundial trabalhando para que haja um caos na economia. Por mais que por trás de tudo isso haja um governo maligno trabalhando, preparando o caminho, preparando o cenário para uma nova e única moeda, preparando o caminho e o cenário para um único governo. Na autoridade que me é dada em Cristo Jesus, eu declaro, em o nome de Jesus, que antes que isto aconteça, a igreja do Senhor se levantará, a igreja do Senhor se posicionará robusta, fortalecida, imperiosa no poder do Espírito Santo. A igreja se colocará como valente, como guerreira, como mais que vencedora. A igreja se levantará para reluzir, para brilhar, para resplandecer, para ser diferente, fazer diferença, sendo radical com as verdades divinas. Eu declaro, eu profetizo que a igreja vai se levantar para encorajar os fracos, para fortalecer os fracos, para ajudar aos caídos se colocarem de pé. A igreja vai se levantar para sarar os feridos, curar os enfermos. A igreja vai se levantar para amar, para perdoar, para resgatar a sua identidade de noiva do Cordeiro. Eu profetizo no nome de Jesus que a igreja do Senhor vai se posicionar, vai ter um alinhamento divino, vai haver o inesperado de Deus, e Ele nos levará a um novo nível de fé e confiança nele, e nós vamos ouvir suas diretrizes, seus comandos,
e seremos guiados para um crescimento espiritual extraordinário, com base sólida e robusta no Espírito. Eu declaro, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que você terá uma vida robusta no Espírito, que nós estamos vivendo dias em que o mundo parece avançar para um caos, para uma calamidade sem precedentes, porque o homem tem se distanciado de Deus, tem desejado se colocar no lugar do soberano. O homem tem desejado a soberania, mas a soberania pertence a Deus e Deus não a dá outrem. O homem tem querido a glória de Deus e a glória de Deus, Deus não dará aos homens. Mas porque há um povo clamando, sacrificando, neste momento delicado que estamos vivendo, nessa guerra espiritual travada entre céus e terra. O maior inimigo da humanidade, que é o próprio homem, se deixando usar pelo inimigo para implantar terror, morte, guerra, destruição, calamidade, dores aos próprios seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Esse inimigo, esse sistema mundial profanado, que trabalha muitas vezes na surdina, será surpreendido pelo governo dos céus, pelo governo divino. Queridos, no nome de Jesus, eu profetizo que a igreja vai se levantar, como se fosse do pó e da cinza, sim, porque nós estamos em um tempo em que vestimos vestes de saco, em que passamos cinza sobre a nossa cabeça, em sinal de humilhação, de arrependimento. Nos arrependendo pelo pecado que tão de perto nos arrodeia. Nós estamos nos arrependendo pelos pecados cometidos nas nações, pelos povos, sangue inocente sendo derramado, por meio de aborto legalizado, os homens liberando com maior naturalidade o ser humano tirar a vida do seu próprio sangue que está dentro de si, como aborto, alimentando o principado maligno de Moloque. Crianças sendo usadas como sacrifício humano, crianças sendo abusadas dentro de suas próprias casas. O mundo está um caos. Por que nos assustamos com o coronavírus? Se dentro dos próprios lares nós encontramos pedofilia, que está destruindo com o psíquico, com o emocional das nossas crianças. Estamos assustados com a mortandade do coronavírus e milhares de crianças que são assassinadas pelas próprias mães no aborto. Alavasse o minai. Ela me diga ovasse canto de ominagassé. O satanismo imperando. E o que é que a igreja tem feito?
O que é que a igreja tem feito? Qual é o posicionamento da igreja? Deus está sacudindo. Deus está mexendo conosco. Homens amantes de si mesmo, levantando impérios para si mesmo. Não defende o reino, defende o império que tem. E se chama igreja. Mas nós nos levantamos na autoridade, no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, para dizer não, não concordamos, não aceitamos, nos posicionamos, derramamos nossa alma, abrimos e rasgamos o nosso coração diante da santidade do Senhor, para que a justiça do Senhor se estabeleça. Para que a vontade do Senhor seja feita, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o seu amor seja manifesto, para que almas sejam salvas. Nós declaramos: basta, chega. Porque este é um tempo que nós vamos viver muitos milagres. Quem está posicionado, quem está vivendo uma vida reta, justa, de santidade, lealdade, viverá milagres extraordinários de Deus. Este é um tempo, aleluias. Sabemos que o coronavírus vai deixar o mar, vai, mas para uma nova história, para um novo tempo, para um novo posicionamento. Os homens estão achando que pegaram a humanidade de surpresa. Sim, muitos foram surpreendidos, mas eles não sabem o que está por vir. Eles não sabem o sobrenatural de Deus que está por vir para surpreender a terra, as nações e os povos. Alamaço e decomanai. Haverá uma revolução divina. Haverá um mover dos céus na terra. E se vocês estão pensando que colocaram o mundo de cabeça para baixo, se preparem, porque os céus colocarão o mundo de cabeça para cima. Porque ainda não é o fim. E há uma oportunidade para a igreja de Deus, para o povo de Deus se levantar, se colocar de pé, crescendo, diminuindo, para que os feitos de Deus se manifestem através de nós. O melhor de Deus está por vir. Eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, para que Ele surpreenda todos os povos. Hoje nós estamos fechados em casa, muitos se sentindo presos e sem a liberdade costumeira. Estamos há poucos dias e já inquietação, agitação, ansiedade. Graças a Deus eu estou bem, porque eu aprendi a entrar no descanso do Senhor. 33 anos de treinamento para este tempo. Eu aprendi a depender totalmente de Deus, a colocar minha confiança nele. 33 anos de treinamento para este tempo. Não me sinto presa porque sou livre no Espírito. A minha liberdade não está fora, está dentro. Mas eu sei que tem muitas pessoas se sentindo atadas. Olha, eu quero te dizer que Noé ficou 1 ano na arca. Noé ficou com a sua casa, com a sua família e com aqueles animais no plano de salvação divino, protegido pelo céu, guardado pelo céu, para que a sua descendência, a sua vida e a descendência daqueles animais fossem preservados.
Noé ficou 1 ano fechado naquele grande boat, naquele grande barco, podemos dizer assim. No barco de salvação, de livramento, de proteção, de segurança de Deus. Não reclame, você está salvo. Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está te sustentando, Deus está te livrando. Juntamente com a tua casa, agradeça, glorifique, exalte, até que o mal passe, até que o bem floresça. Seja grato. Quantas famílias estão chorando, lamentando pela perda dos seus mortos. E você reclamando porque está vivo e bem dentro de casa, no conforto do seu lar. Arrependa-se. Estamos há alguns dias e já estamos desesperados. Isso é compreensível porque nós somos criados para a liberdade. E não há um castigo maior para um ser humano do que viver fechado, engaiolado. E eu aproveito para falar para você se lembrar daqueles que estão presos. Não existe punição maior do que estar fechado dentro de 4 paredes. Mas eu venho aqui dizer para você que viver esse tempo sem a liberdade costumeira é um desafio de fé. Porém, precisamos nos posicionarmos da maneira devida, apreciando este tempo sem murmuração. Pois a murmuração, queridos, ela corta o ciclo da bênção. A murmuração nos enfraquece, nos debilita. A murmuração alimenta a serpente do inferno, conhecida como Leviatã. E a serpente alimentada, ela cria resistência e oposição às nossas vidas. E ela encontra ainda base para nos acusar diante do Eterno e fazer reivindicações contra nós. Por isso, não murmure, adore, agradeça, celebre com a ajuda do Espírito Santo. Talvez você esteja dizendo, para você é fácil dizer isso. Não é. Porque eu sei o tempo que nós estamos vivendo. Contudo, eu tenho buscado, com a ajuda do Espírito Santo, me preparar para viver este tempo da maneira devida e correta. E convido você para fazer o mesmo. Porque se Deus permitiu isto nos sobrevir, é com um propósito muito maior. Deus tem um propósito muito mais elevado. Não apenas para nos preservar do caos e da mortandade, mas para nos preparar para enfrentarmos os nossos próprios gigantes interiores. Eu estava orando quando Deus me deu esta palavra nesta manhã. Deus está nos preservando muito além do caos e da mortandade. Ele está nos preparando para que nós não venhamos ser presas do nosso próprio gigante ou gigantes interiores que poderão nos paralisar mais tarde e nos parar de uma maneira inesperada e sem retorno, sem volta. Porque existem gigantes dentro de nós muitas vezes que precisam serem vencidos por nós. Não deixe a sua mente ser presa por pensamentos do maligno. Não permita a sua mente ser cativa do medo, da aflição e da ansiedade.
Mantenha sua mente saudável, estável e equilibrada. Como? Por meio da leitura e da meditação da palavra de Deus. Mantenha o seu equilíbrio interior por meio da oração e da verdadeira adoração ao Senhor. Coloque louvores dentro da sua casa. Coloque adoração na sua casa. Levante um altar. Edifique um altar ao Eterno. Ensine as suas crianças desde já a orar e a confiar no Senhor. Se você agir desta maneira, o tempo vai passar sem a pressão emocional causada pela ansiedade. E você se unirá ao exército de intercessores que clamam por um rompimento neste tempo. Se você se posicionar desta forma, nós estamos clamando para que haja um basta, para que o caos cesse. Nós estamos orando porque basta uma palavra da boca de Deus. Basta o mover da destra de Deus e tudo muda. Eu estou orando por chuva. Parece que eu estou como Noé. Chuva neste tempo. Eu estou orando para que chova nos 4 cantos da terra. Eu estou orando para que a chuva, para que a água venha lavar, venha limpar, venha purificar a atmosfera. Eu estou clamando para que haja um derramamento do Espírito Santo. Na vida de cada cristão, de cada homem, de cada mulher de Deus. E que todos comecem a orar. Para que os céus, os ares, a atmosfera, a terra seja limpa, seja purificada, santificada, em o nome de Jesus. Foram em tempos como este que Deus levantou-se, usando homens do seu coração, para trazer uma palavra de direcionamento ao povo. Uma palavra profética. E como resposta às orações daqueles que clamavam. Queridos, num de repente o Eterno vai se levantar. Aguardem, num de repente os céus entrará em ação. E grande vai ser o movimento e a surpresa na terra. Lembre-se que quando Deus decide levantar-se do trono e dar um basta na escravidão do seu povo que estava no Egito, ele revelou-se a Moisés. E ele disse: eu tenho visto e eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, e por isso me levantei para livrá-los. Por isso eu venho aqui lhe dizer: clame. Não te detenhas. Clame a plenos pulmões. Ainda que para muitos pareça loucura o que eu estou dizendo. Eu prefiro ficar nesta loucura do que na sabedoria dos homens. Clamem. Clamem no nome de Jesus. Clame. Você lembra de Gideão quando foi visitado pelo anjo do Senhor? E recebeu revelação e convocação para libertar o povo de Deus que estava há mais de 20 anos sendo oprimidos, roubados e saqueados pelos midianitas. Ainda que era por causa da desobediência. Deus está vindo, está chegando, o mover de Deus, o mover da destra de Deus, o trabalhar de Deus, o pelejar de Deus.
a nosso favor, a nosso respeito. Por que não falar de Sansão, que foi levantado para libertar Israel da dura servidão dos filisteus? Queridos, há coisas poderosas a ser revelada a nós neste tempo. E eu quero lhe encerrar com João, na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho. Lembra de Paulo e Silas na prisão? À meia-noite começaram a orar e começaram a louvar. E a oração deles e o louvor deles abalou os alicerces da prisão. E somente o cárcere onde estava Paulo, Silas e os demais presos com eles foi sacudido, foi abalado nas estruturas. E todas as correntes que os mantinham presos e cativos foram quebradas e eles foram livres. Você consegue entender que o louvor de dois homens de Deus, a oração de dois homens de Deus, no meio da prisão, da dor, do sofrimento, abalou as estruturas do presídio. A masmorra foi sacudida. Cadeias foram quebradas e o resultado, salvação, libertação para o carcereiro, para a sua casa e para aqueles que estavam com Paulo. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor soberano. Ele continua sendo Pai e Ele continua tendo o governo das nações. Ainda que os homens pensem que eles governam, acima deles há um governo eterno e celestial. E eu encerro lendo para você Apocalipse 1, do 9 ao 19, que traz a revelação de João na ilha de Patmos a respeito de Jesus. E eu quero que você medite nisto e guarde no seu coração quão grande, quão poderoso, quão majestoso é o nosso Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o. Escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro
e último. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Queridos, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, inclusive das nossas vidas e dos nossos dias. Por isso eu convoco a orar, a buscar a face do Senhor e a lançar todo o seu cuidado diante dele, porque ele tem cuidado de vós. Não permita que a ansiedade te oprima, te descontrole e te leve ao desespero. Domine sobre ela em o nome de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, aprenda a lidar com o tempo. Aprenda a lidar com as adversidades. Aprenda a rever suas prioridades. Aprenda a desfrutar do tempo que hoje você tem com os seus filhos, ainda que eles se agitem de um lado para o outro. Aprenda também a exercer autoridade espiritual contra as investidas do seu inimigo maior, que vem para te enfraquecer. E no nome de Jesus, supere todas estas coisas, pois elas vão passar. Tudo tem seu tempo determinado aqui na terra e determinado pelos céus. Vai passar. Creia. Vai passar. Quem te garante é Deus. Pare e faça tempo para ouvi-lo no seu espírito, no seu homem interior. Sossega. Deixa Deus ter a primazia. Deixa Deus te guiar, te mostrar, te fazer compreender o que Ele tem escrito a teu respeito. Que o favor do Senhor nos alcance, que a benevolência do Todo-Poderoso nos alcance, e que este tempo passe e tenhamos uma história para contar, uma história de crescimento, uma história de maturidade, de aperfeiçoamento, uma história que deixe legado para outros que vêm após nós. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Olá, queridos, eu quero convidar vocês que estão ouvindo esta mensagem a entrarem no nosso canal no YouTube, Pastora Lucicléia Prado Oficial. Inscreva-se, aperte o sininho, curta e divulgue para mais pessoas serem edificadas, abençoadas e crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Pois essa mensagem não é nossa, é do Pai. Então nos ajude a divulgarmos a palavra de Deus neste tempo em que o mundo está tão carente de uma palavra do coração do Pai. Deus abençoe você, no nome de Jesus.